Realizei a declaração do ITCMD no site do órgão fazendário e agora os meus clientes resolveram alterar a partilha. E agora, o que eu faço? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD e hoje nós vamos conversar sobre essa correlação entre a partilha de um lado e a declaração de ITCMD do outro, especialmente nesse ponto quando a gente tem a realização de uma alteração na partilha. E aí, o que o advogado pode fazer, o que o advogado deve fazer, quais são as limitações, quais são as opções, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, pessoal, é que a partilha, ela vai trazer um fato gerador, né? Pelo menos, a gente, para ter uma partilha, a gente vai estar falando pelo menos de um óbito, ou podemos ter vários fatos geradores. No caso de um inventário cumulativo, a gente vai ter mais de um fato gerador causa-mortes, e a gente não pode esquecer que a gente vai ter também, eventualmente, os fatos geradores do ITCMD intervivos, ou seja, doação, tá? Então, a gente precisa entender que, num primeiro momento, tá? Entendam isso aqui que eu vou falar como uma regra geral que tem exceções, tá? Que a gente pode abordar num outro vídeo, num outro momento. O que eu quero trazer para vocês? Num primeiro momento, a gente pode tratar essa correlação entre a partilha de um lado e as declarações, possíveis declarações, pode ser uma ou mais de uma, como um espelhamento, tá? Então, a gente tem que ter uma conversa entre as declarações de um lado e o ITCMD do outro. Desculpa, a partilha do outro. Aqui, eu já preciso te dar uma dica que, se você não sabe, é muito importante você ter isso em mente. Teremos uma declaração para cada fato gerador. Essa é a regra, tá, pessoal? Teremos uma declaração para cada fato gerador. Então, se a gente tem um óbito só, uma declaração. Se a gente tem um óbito e ali vai ter uma doação, então, uma declaração para o óbito, outra declaração para a doação. Se a gente tem um inventário cumulativo de um casal e uma doação, a gente vai ter uma declaração para um óbito, outra declaração para outro óbito, outra declaração para a doação. Sempre tenham isso em mente, tá, pessoal? As declarações elas vão corresponder a cada fato gerador. A declaração, por isso que eu falei, né? A gente tem que ter cuidado com esse lance aqui do espelhamento, porque muitas vezes você pode ter, pense aqui comigo, tá? O inventário de uma pessoa que morreu em 2015 e aí um dos filhos dessa pessoa morreu em 2017. A gente não tem aqui, né, um caso de representação. Na verdade, essa pessoa recebeu a herança e depois transmitiu. Tá? Então, na partilha, eventualmente você vai fazer menção a esse filho, né, que faleceu depois, né, do seu pai, só que você vai ter que fazer uma declaração de TCMD para o pai, transmitindo a esse filho que morreu posteriormente, porque houve essa transmissão, naquele momento do óbito ele era vivo, e no momento posterior a gente vai ter essa outra declaração, que é uma declaração causa-mortes também, com essa transmissão desse segundo óbito para os seus respectivos herdeiros. Entendemos isso aqui, tá? Que é importante. Agora, sigamos em frente. Entendemos nesse momento, então, um apanhado geral desse espelhamento com suas respectivas exceções. Eu trouxe, bem da verdade, aqui a mais importante delas. O espelhamento da partilha para o ITCMD. Então, se a gente tiver uma alteração do lado de cá, a gente pode sim ter uma alteração do lado de cá. Por quê? O que acontece é que as declarações de TCMD têm que seguir o que está acontecendo na partilha. E qual é o caso clássico dessa mudança de ideia aqui na partilha? E isso você tem que ter cuidado e tem que avisar o seu cliente para você não perder esse tipo de tempo. Alguém quer fazer uma doação, tá? Aí acontece que os herdeiros descobrem que tem um imposto sobre a doação. E aí, quando eles descobrem esse imposto, eles não querem mais realizar essa doação. E aí você já fez a partilha, colocou essa doação lá e fez lá na Secretaria da Fazenda ou outro órgão fazendário, né, às vezes tem outro nome aí no seu estado. Você fez as declarações do lado de lá, você fez uma declaração de doação considerando esse fato gerador aqui. Tá, mas agora você teve a alteração da partilha. A declaração de TCMD vincula o que está acontecendo aqui? De forma alguma. De forma alguma. Então, o que você tem é uma doação aqui que você estava propondo, digamos assim, que ela viesse a ocorrer. Né? Aqui a gente pode falar em uma doação sob condição suspensiva, que é quando acontece a extinção do trânsito em julgado e a extinção do processo.
Só que, antes de acontecer a consolidação dessa doação, digamos assim, houve uma alteração. Então, essa condição não se implementou. Então, não houve doação. Tá? Então, o que acontece? Você vai ter que fazer, né, diligência junto a esse órgão fazendário e vai informar dentro daquele mesmo processo administrativo. Isso aqui é muito importante, tá? Você, advogado, tem que fazer com que o sistema aí do órgão fazendário ligue uma coisa na outra, porque muitas vezes o advogado ele vem, joga uma informação aqui que está relacionada à partilha A, e aí essa partilha A virou uma partilha B, aí ele vai e joga essa outra informação aqui, e aí, por um acaso, essas informações vão ter que se bater lá dentro, tá? Claro que é interessante que o órgão tenha processos para fazer com que, nesse caso aqui, essa duplicidade ela seja encontrada e você junte. Mas você, como advogado, como advogada, é importante que você tenha esse cuidado, porque se tiver uma falha nesse processo, caso existente, o prejuízo vai ser seu, vai ser do seu cliente. Você vai perder tempo e o seu cliente potencialmente vai perder dinheiro aí de acordo com os prazos tributários envolvidos, tá? Se estamos conseguindo te ajudar até aqui, deixa o like pra gente que é muito importante, se inscreve no canal, toda quarta-feira tem vídeo, tá? Então, nesse momento a gente trouxe para você o quê? A gente tem que ter lá na declaração de TCMD uma consequência do que consta no plano de partilha. E se você muda essa configuração do plano de partilha, você muda a consequência do lado de lá, tá? Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Agora eu quero abordar com você as diferentes fases dessa situação aqui, desculpa, em que está o nosso processo administrativo, o nosso pagamento do TCMD. Por quê? Você pode ter ele apenas proposto, você pode ter ele proposto e devolvido para pagamento, de acordo com o funcionamento do seu estado, muitos estados funcionam assim, e no terceiro momento você pode ter esse pagamento realizado. E aí? Será que a posição desse procedimento relacionado ao ITCMD vai influenciar de alguma forma no que o advogado pode fazer ou não pode? Não, não influencia. Vai influenciar, na verdade, na sua dor de cabeça, tá? Porque no caso de você já ter realizado o pagamento, e, por exemplo, eventualmente realizou o pagamento de uma doação e houve a desistência, aí você tem um processo de restituição. Mas o pagamento de uma doação relacionada a um fato gerador que ainda não aconteceu, já acabei de dizer, não faz com que esse fato gerador tenha acontecido, tá? Porque e aí a gente belisca um pouquinho do direito tributário, né? Você tem elementos que vêm a configurar a ocorrência do fato gerador. E o pagamento do imposto não é um deles, tá? Pelo contrário, o CTN ele traz o direito da repetição do indébito, né, da devolução do dinheiro, no caso do pagamento de um imposto realizado quando o fato gerador não existe, ou o pagamento realizado a maior, tá? Então, independente da maturação desse procedimento administrativo junto ao órgão fazendário, você vai ter o direito de restituição para o seu cliente, tá? Então, é isso que a gente tinha para trazer hoje. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui. Não vai deixar de ser respondida a sua pergunta. No Instagram a gente conversa sobre esse tema diariamente. Fica o convite para que você siga a gente, tá? @modoadvogado. E é isso que a gente tinha para conversar por hoje. Toda quarta-feira tem vídeo novo. A gente espera vocês na quarta-feira. Então, se inscreva aqui no canal para a gente poder se encontrar, tá? Um abraço e até a próxima.